E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos falar agora sobre fermentação. Para que a gente possa falar de fermentação, é interessante vocês lembrarem que para a fermentação acontecer, inicialmente tem que ter ocorrido uma glicólise, certo? Porque assim, a fermentação ela vai acontecer quando a via for anaeróbica. Então, tipo, se eu terminei minha glicólise e tiver um ambiente aeróbico, o que vai acontecer depois é o ciclo do ácido cítrico e depois a cadeia transportadora de elétrons. Porém, se depois da glicólise você estiver num ambiente anaeróbico, sem oxigênio, aí vai para a fermentação. Aí você tem a fermentação alcoólica e a fermentação lática. Os ATPs formados, certo? Aquelas moedas energéticas formadas no final do processo de fermentação, são as mesmas que já formaram na glicólise. Então a fermentação em si, só a fermentação sem a glicólise, não produz ATP. A fermentação no final tem 2 ATPs, porque os 2 ATPs foram provenientes do final da glicólise, mas não do processo de fermentação. Estamos compreendidos? Então vamos lá. Só para refrescar a mente de vocês, o cérebro, tá? O coração e os pulmões só usam glicose, certo? E eles estão funcionando a todo momento. A glicólise, que antecede a fermentação dos organismos anaeróbicos, ela tem 10 etapas. As 5 primeiras é a fase preparatória, no qual você vai ter um gasto de energia, e as 5 últimas são a fase compensatória, a fase de pagamento, que você vai ter um ganho, né, de energia, e não só um ganho, você vai ter um saldo, porque na fase preparatória você gasta 2 ATPs, na fase compensatória você produz 4 ATPs. Então você no final fica saudando 2 ATPs. E você tem aqui que existe uma equação geral da glicólise, tá? Que é o quê? Você tem a glicose, que vai gastar 2 ATPs, 2 NADs oxidados, 4 ADPs mais 2 fosfatos, e no final vai gerar o quê? 2 piruvatos, 2 ADPs, 2 NADHs, 2 prótons, aqui 2 hidrogênios, 4 ATPs e 2 moléculas de água. O que mostra que na glicólise há a formação de 4 moléculas de ATP. Mas o saldo de moléculas é 2 ATPs, devido ao gasto inicial de 2 ATPs, certo? Gastei 2 ATPs aqui, mas produzi 4 aqui no final. Por conta disso tem a famosa equação global. Essa aqui é a equação geral. Agora, quando você observa a equação global em si, você vai observar a diferença, tá? Do que tinha antes e do que tinha depois. Então, tipo assim, você tem aqui a glicose com 2 NADs oxidados, com 2 ADPs, com 2 fosfatos, que vai gerar no final 2 piruvatos, 2 hidrogênios, 2 ATPs, 2 moléculas de água e 2 NADs reduzidos. Ah, Tiago, mas cadê aqueles 2 ATPs iniciais? Aqui é a equação global, pessoal. Como é a equação global, eu fiz a diferença. Lembra que eu tinha 2 ATPs aqui e 4 no final? Quando eu ponho 4, quando eu observo aqui os 4 que tem aqui, que eu vou tirar a diferença, aqui fica tipo, não gastei nenhum e ainda ganhei 2. É tipo isso. E essas moléculas de NAD reduzido, elas vão ser depois reoxidadas quando em condições aeróbicas, tá? Então não é no caso da fermentação. Quando você estiver num ambiente aeróbico, você vai passar pelo ciclo do ácido cítrico e depois vai para a cadeia transportadora de elétrons. E quando em condições anaeróbicas, aí sim são os processos fermentativos. É o que a gente vai conversar agora mesmo. Vamos lá. Então é o seguinte. Tínhamos a glicose. Passou por toda aquela via glicolítica. O que formou no final? 2 piruvatos. Aí é o seguinte, esses 2 piruvatos em ambientes sem oxigênio não vão seguir o ciclo do ácido cítrico nem a cadeia transportadora de elétrons. Ela pode formar um processo que a gente chama de fermentação. E essa fermentação pode ser tanto uma fermentação alcoólica como uma fermentação lática. Vamos ver como vai acontecer em cada uma delas. Vamos primeiro como é que acontece a fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica, você vai ter a ação de uma enzima chamada piruvato descarboxilase. Tá vendo essas 2 setas? Isso significa que é uma reação reversível. Então essa piruvato descarboxilase vai fazer uma descarboxilação, uma retirada de gás carbônico do piruvato para virar um acetaldeído. Esse acetaldeído, ele vai, antes de virar o etanol, sofrer a ação de uma enzima chamada álcool desidrogenase.
E essa ação do álcool desidrogenado, você vai ter aqui o NAD reduzido, que vai reduzir esse acetaldeído, e tudo aquilo que é reduzido sofre uma oxidação. Então, o que era um NAD reduzido virou agora um NAD oxidado. Ao final da ação dessa enzima, com a ação do NAD reduzido, esse acetaldeído vai virar o etanol, certo, pessoal? Agora, se esses piruvatos aqui entrarem para a fermentação lática, isso aqui é fermentação alcoólica. Na fermentação lática, você vê que só tem uma etapa. Aqui você teve duas etapas, aqui você vai ter só uma. Porque você vai ter a ação da enzima lactato desidrogenase. E observa também, é uma reação reversível, isso significa que o lactato pode virar piruvato novamente. Aqui também o acetaldeído pode virar piruvato novamente. Porque você vai ter essas duas setas que indicam reversibilidade. Então vamos lá, o piruvato, para formar o ácido lático, o lactato, vai sofrer a ação da enzima lactato desidrogenase. E essa enzima lactato desidrogenase, você observa que com a ação dela, o NAD reduzido vai reduzir o piruvato a lactato. E quando esse NAD ele vai fazer uma redução, ele sofre uma oxidação. Então, o que era um NAD reduzido vai virar um NAD oxidado. Ao final dessa ação aqui, o que era piruvato vai virar lactato. Beleza?